Fala aí pessoal, nessa aula a gente vai tratar de uma edição completa. A gente vai trazer os arquivos para dentro do Reaper e vamos discutir um pouquinho sobre o roteiro, sobre como que foi o trabalho. Primeiro sobre nossa aula, vai ser uma tarefa de edição completa, como se a gente tivesse recebido o material inteiro para poder editar e trabalhar. No caso, trabalhar seria aqueles processamentos que nós vimos nas aulas anteriores. Então a gente vai fazer o trabalho de importar esse material aqui para dentro do Reaper, dar uma analisada rápida no roteiro, conhecer o material, fazer a edição, a decupagem, resolver esses cortes para não ter nenhum tipo de erro, fazer o processamento e exportar. Então vamos começar importando. Já temos aqui o Reaper aberto, eu deixei o material aqui na nossa área de trabalho. E são todos esses arquivos. Vou selecionar do primeiro ao último. Eu não vou separar as tracks, né? É uma locução apenas. Então eu vou organizar todas elas numa track só. Já percebendo, ó, o segundo aqui é o número 4, o primeiro número 3. Então já veio na ordem que a gente tem para trabalhar, ó. 3, 4, que deve ser 5 e 6, 7... 8, o material já está todo aqui, ó. A gente tem basicamente 12 minutos, é muito tempo, muito tempo. Vamos aumentar aqui um pouquinho, vou fechar nossa área de Explorer, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vou habilitar a Master Track aqui para a gente. Gosto de ter, aí para diferenciar um pouquinho aqui da... Uma cor muito parecida, gente. Agora sim. Locução. E aqui temos o nosso projeto para trabalhar. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápido no roteiro, que também tá para download aí para vocês. É um trabalho que eu realizei a narração, é um documental que até o momento dessa aula ele não foi lançado. Eu recebi o texto dos diretores e mandei para revisão. Eu tenho um parceiro que trabalha comigo, fez toda a revisão do texto para adequar da melhor maneira para a fala e para não ficar nenhum tipo de texto truncado, né? Então, eu sugiro sempre que a gente vai acompanhando, escutando o áudio e vendo o roteiro. Como que eu vou fazer os dois aqui ao mesmo tempo? Eu vou pressionar a bandeirinha do Windows que está no seu teclado e a tecla direcional para a esquerda, é a seta da esquerda, que aí ele divide a tela assim pra gente. Então eu aconselho sempre a gente acompanhar os áudios com o roteiro. Vai ser um pouco complicado aqui com uma tela só, mas pra gente ficar alternando, basta você segurar a tecla Alt e apertar Tab, que você consegue selecionar outras janelas. Vamos acionar aqui para trazer todo mundo. Nossa pequena cidade conta com 2.465 habitantes e está localizada no interior de Minas Gerais. Rio Doce. Nossa pequena cidade... já tem 2 takes aqui, ó. Se eu me lembro bem, o segundo ficou melhor, mas vamos escutar mesmo assim. Nossa pequena cidade conta com 2.465 habitantes e está localizada no interior de Minas Gerais. Rio Doce se destaca pela qualidade de vida dos moradores e pela referência em segurança, saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho na nossa história para contar como foi o início dessa linda trajetória. Nas terras da atual Rio Doce habitavam os índios coroados, que lutavam pelo seu espaço, assim como os mineiros que se aventuravam nos afluentes do Rio Doce. Quando a estação da estrada de ferro Leopoldina foi inaugurada pelo imperador, quando a estação da estrada de ferro Leopoldina foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II em 1886, na assim chamada Vila de Perobas, a população aumentou consideravelmente. A história da nossa cidade começa em 20 de fevereiro de 1887. Quase um século depois, Rio Doce se torna distrito no dia 3 de março de 1963. Nossa pequena cidade conta com 2.465 habitantes e está localizada no interior de Minas Gerais. Rio Doce se destaca pela qualidade de vida dos moradores e pela referência em segurança, saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho na nossa história para contar como foi o início dessa linda trajetória.
Nas terras da atual Rio Doce habitavam os índios coroados, que lutavam pelo seu espaço, assim como os mineiros que se aventuravam nos afluentes do Rio Doce. Quando a estação da estrada de ferro Leopoldina foi inaugurada pelo então imperador Dom Pedro II, em 1866, em 1886, na assim chamada Vila de Perobas, a população aumentou consideravelmente. A história da nossa cidade começa em 20 de fevereiro de 1887. Quase um século depois, Rio Doce se torna distrito no dia 3 de março de 1963. Bom, a gente tem duas opções e eu acredito que no momento que eu estava gravando, eu gostei mais da 2. Eu sei até pelo início aqui, pela introdução, só que agora escutando um pouco mais descansado, eu não vi tanto problema em nenhuma das duas. Eu vou continuar com o segundo take, porque eu achei ele com um pouco mais de segurança. Então, eu vou montá-lo. O que acontece é que tem duas nesguinhas de áudio aqui, ó. Tá vendo? Quero ver o que é. Na assim chamada Vila de Perobas, habitavam os índios coroados. Provavelmente alguma correção pontual. Eu vou editar, vou deixar esses áudios aqui e se eu sentir necessidade eu venho aqui buscar. Uma dica boa que eu vou dar para quem está começando ou para quem já está no ramo, evita dar desculpa quando erra. Errou, não explica não, ninguém quer saber por que você errou não. Aqui no meu caso você pode ver que eu pareço um disco arranhado, eu erro e fico voltando até pegar no tranco, né? Claro que às vezes a gente erra de uma forma que a gente tem que parar, respirar e beber uma água. Mas se tem algo que realmente assim não colabora, é você tentar gravar por 2 minutos e perder 5 minutos se explicando, né? Basta estudar o texto. Então vamos lá, eu vou desabilitar aqui o grid, que não é essa ferramenta. Eu vou desabilitar aqui o Snap the Grid, que é esse imã, para a gente poder ter esse deslocamento, e vou montar o off. Nossa pequena cidade conta com 2.465 habitantes e está localizada no interior de Minas Gerais. Rio Doce se destaca pela qualidade. Como eu estou só montando, eu vou aproximar Minas Gerais. Rio Doce para poder melhorar as vírgulas, melhorar as pausas. de Minas Gerais. Rio Doce se destaca pela qualidade de vida dos moradores e pela referência em segurança, saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho na nossa história para contar como foi o início dessa linda trajetória. Nas terras da atual Rio Doce habitavam os índios coroados, que lutavam pelo seu coroados. Coroados. O D não ficou tão definido, né? Então deve ser por isso que eu gravei essa dobra aqui, ó. Habitavam os índios coroados. Estavam os índios coroados. Pega no S. Cortei com Ctrl X. Selecionei a parte que eu queria. Rio Doce habitavam os índios coroados. Índios. Os índios coroados. Colou S com S. Ele já quase faz pra gente aqui uma... Opa! Deixa eu remover esses fades. Os índios coroados. Ó, já fica até bom. Deixa eu trazer um pouquinho pra cá. Os índios coroados. Então é melhor antes, né? Índios coroados. Ficou ótimo, sem fade. Ah, mas o fade vai dar clipe. O S e o F não dá aquele pop quando a gente corta e deixa sem fade. Os índios coroados, que lutavam pelo seu espaço. Ó, já tem uma vírgula aqui. Que lutavam pelo seu espaço, assim como os mineiros que se aventuravam nos afluentes do Rio Doce. Quando a estação da estrada de ferro Leopoldina foi inaugurada
Rio Doce, quando a afluentes do Rio Doce. Quando a estação da Estrada de Ferro Leopoldina foi inaugurada pelo então imperador Dom Pedro II, em 1866, em 1886, na assim chamada... Aqui que eu falei do erro. Em 1866, em 1886... A gente erra, ninguém quer saber por que a gente errou, porque a gente não estudou o texto. Regrava e segue o jogo. Dom Pedro II, em 1886, na assim chamada Vila de Perobas. Eu estou removendo a respiração até agora, mas eu acho que eu estou vacilando. 86, na assim chamada Vila de... Porque vai que eu repito essa parte aqui, vou ter que remover outra respiração. Vou montar, vou ignorar as respirações e depois eu chego afinando esses cortes. 86, na assim chamada Vila de Perobas, a população aumentou consideravelmente. A história da nossa cidade... A história da nossa cidade começa em 20 de fevereiro de 1887. Quase um século depois, Rio Doce se torna distrito no dia 3 de março de 1963. Na assim chamada Vila de Perobas... Entendi, não achei necessidade disso aqui, então vai para o abraço. Para a alegria de todos os riodocenses, diversos bens e áreas do município foram legalmente tombados, como a estação ferroviária. Tais ações buscam preservar nossa memória através da manutenção do nosso patrimônio. Take bom, hein? Segue o jogo. Para a alegria de todos os riodocenses, diversos bens e áreas do município foram legalmente tombados, como a estação ferroviária. Tais ações buscam preservar nossa memória através da manutenção do nosso patrimônio. Através da manutenção do nosso patrimônio. Patrimônio. Vou escolher o take 2. Para a alegria de todos os riodocenses, através da manutenção, Parece que ficou fraco, vamos tirar. Memória, através da manutenção do nosso patrimônio. Perfeito. Mesma coisa, tinha um take 2 aqui, não devo ter gostado. A cada dia que passa, nossas belezas naturais. 3. A cada dia. 3. Ó, você perde o ritmo, você volta contando, ó. A cada dia que passa, nossas belezas naturais. 3, 2, 1. A cada dia que passa, nossas belezas naturais encantam os olhos e a imaginação de quem vem nos visitar. Dizem que quem bebe da água do nosso rio, quer aqui para sempre ficar. Dizem que quem bebe da água do nosso rio quer aqui para sempre ficar. Achei melhor o primeiro take. De quem vem nos visitar. Dizem que quem... A cada dia que passa, nossas belezas naturais encantam os olhos e a imaginação de quem vem nos visitar. Dizem que quem bebe da água do nosso rio quer aqui para sempre ficar. A cada dia que passa, nossas belezas naturais encantam os olhos e a imaginação de quem vem nos visitar. De quem vem nos visitar. Dizem que quem bebe da água do nosso rio quer aqui para sempre ficar. Nossa cidade leva o nome do nosso rio, o Rio Doce, que nasce do encontro dos rios Piranga e Carmo, banhando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Nossa cidade leva o nome do nosso rio, o Rio Doce, que nasce do encontro dos rios Piranga e Carmo,
banhando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Vocês devem ter percebido que tem umas vírgulas um pouquinho exageradas, né? A gente tira tudo isso na edição. É isso que eu comentei de tirar a respiração enquanto a gente vai editando. Talvez eu estivesse aqui corrigindo, perdendo tempo, corrigindo o take 1, sendo que o take 2 ficou bom. Nossa cidade leva o nome do nosso rio, o Rio Doce. Nossa cidade banhando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Banhando os... Take 1 já estava certo, então vamos seguir o jogo. Nossa cidade leva o nome do nosso rio, o Rio Doce, que nasce... De novo. Cultura. Nossa cidade leva o nome do nosso rio, o Rio Doce, que nasce do encontro dos rios Piranga e Carmo, banhando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos para isso aqui agora. Cultura. Cultura. Esse poderia ser o sobrenome da nossa cidade. Entre os dias 1º e 13 de julho acontece a Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, uma das festas mais importantes para nós. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o santuário. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missas comemorativas e celebrações religiosas. No mês de outubro ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário e em julho a festa de Santana. Todos os anos Take 1 ficou horrível, né? Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missas comemorativas e celebrações religiosas. No mês de outubro ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário e em julho a festa de Santana. Ficou mais ou menos, mas a gente consegue ajudar bastante na edição. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de... A gente tem um take 3 aqui, hein? Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missas comemorativas e celebrações religiosas. No mês de outubro ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário e em julho, festa de Santana. E em julho, a festa de Santana. Muito melhor esse take, né? Tem uns errinhos aqui, a gente consegue resolver num tapinha. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missas comemorativas e celebrações religiosas. No mês de outubro ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário e em julho, festa de Santana. E em julho, a festa de Santana. Rosário e em julho a festa de Santana. Para quem chegou aqui e não se lembra, S é o botão de cortar, viu? A gente clica com a agulha, aperta S e corta. Espero que ninguém tenha esquecido disso. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé até o Santuário de Santana, onde milhares de fiéis percorrem 18 quilômetros em forma de agradecimento e devoção. Há também missa... Outro take não precisa, a gente já montou. Todos os anos são realizadas caminhadas de fé. Todos os anos... Isso que dá ser exigente, né? A gente grava o take, tá bom, o take grava mais uns 3, para ter certeza na edição. Há também, no mês de outubro, ocorrem festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário. Tá ótimo. Nessa festividade, podemos assistir a uma manifestação cultural muito importante para a nossa cidade, o Congado de Nossa Senhora do Rosário.
O Congado de Nossa Senhora do Rosário. O Congado de Nossa Senhora do Rosário. Peguei a terceira opção. Nessa festividade, podemos assistir a uma manifestação. Não podemos deixar de falar sobre a festa de São João, idealizada pela família Matias, com o apoio de todos os riodoscenses. A festa é, sem dúvidas, parte muito importante da nossa tradição. Vamos ver se tem outro. Falando em festas, não poderíamos... Tem não. Engraçado, né? Para uns eu gravo 2, 3 takes, para um que eu errei pra caramba, não gravei. Não podemos deixar de falar sobre a festa de São João, idealizada pela família Matias, com o apoio de todos os riodoscenses. Idealizada pela família Matias, com o apoio de todos os riodoscenses. A festa é apoio de todos os riodoscenses. A festa é, sem dúvidas, parte muito importante da nossa tradição. Falando em festas, não poderíamos deixar de lado o Carnaval, feriado muito aguardado por todos. Felizmente, não faltam opções para adultos e crianças curtirem a folia, tudo feito com a maior segurança para toda a família se divertir. Falando em festas, não poderíamos deixar de lado o Carnaval, feriado muito aguardado por todos. Felizmente, não faltam opções para adultos e crianças curtirem a folia, tudo feito com a maior segurança para toda a família se divertir. Falando em festas, deixar de lado o Carnaval, feriado. Falando em festas, não poderíamos deixar segurança para toda a família se divertir. Falando em festas, blocos carnavalescos. A gente vicia no texto, né, e nem percebe a diferença de uma coisa para outra. Não sei se todo mundo está acostumado a gravar ou só quer aprender a editar. É muito recomendado deixar as coisas respirarem, né? A gente grava, dá um tempo. Não dá tempo de off a off, não, mas estudar, né? Estuda uma vez o texto, grava no dia seguinte. Às vezes estuda no dia seguinte, gravo no outro. Eu tenho o hábito de estudar o texto com a caneta na boca, né? Eu coloco uma caneta atravessada na boca e passo o texto. Fica bem engraçado, né? Às vezes a gente costuma até babar um bocado, mas ajuda muito na articulação, dicção. Então eu treino fazendo essa força assim na boca e acaba saindo sempre melhor, viu? Eu fiz um tempo de canto lírico, mas eu era muito novo, então não consigo nem cantar nota afinada mais. Mas a gente tinha aula de dicção, não era de locução não, mas a gente via tudo para poder pronunciar de uma forma melhor, de uma forma correta, articular a boca, passar umas vergonhas de vez em quando, mas toda informação é sempre útil, né? Então vamos que vamos. O que está acontecendo aqui? Já vou pular para cá. Ó. Sobre herança. Vamos ver aqui. Sobre a herança histórica deixada para nós, ainda há muito o que contar. Temos muito orgulho da nossa história, da nossa cultura e dos patrimônios culturais e artísticos. Nossa cidade cresce a cada dia, mantendo a organização e qualidade de vida da sua população. Estamos apenas no início. Ainda há muito o que correr. Ainda há muito o que correr pelo rio doce da nossa história.
Ainda há muito o que correr pelo rio doce da nossa história. O último que deu mais cara de conclusão, né? Ainda há muito o que correr, ainda há muita ação. Estamos apenas Tchau. no início. Ainda há muito o que correr pelo rio doce da nossa história. Deu 4 minutos e 50 o total, basicamente metade do que a gente começou. Eu vou trazer eles para cá, mesmo que não esteja completo o trabalho, ainda que a gente tenha que fazer alguns ajustes finos. Interessante que a gente confirme, né? Porque eu mesmo que esteja dando aula, às vezes a gente faz com uma certa velocidade que não condiz com os alunos. Espero que todo mundo tenha acompanhado. Se não acompanhou, é só repetir a aula ou me perguntar. E quem não acompanhou, pode deixar as dúvidas aí nos comentários, na área de assistência, que eu faço o possível para solucionar, viu? Espero que até aqui todo mundo tenha acompanhado. Vamos escutar e depois a gente faz a edição refinada, beleza?